Essa semana o meu pai ele foi descansar com Jesus. E a minha mãe, quando recebeu a notícia, nós recebemos a notícia que meu pai não ia dar conta de respirar mais. Então nós fomos nos despedir. Quando a minha mãe ela entra no leito da UTI para se despedir do meu pai, a minha mãe não é uma mulher de chorar, né? E ela disse que ela estava ali, do jeito dela, tentando até conter as emoções. Quando o Espírito Santo visitou ela ali no leito do hospital, ela começou a falar em línguas e chorar. E ela falou assim que a presença de Deus visitou ela poderosamente. Então é assim que nós temos sido marcados pela partida do meu pai. Tem horas assim, parece que eu estou quebrado por dentro, eu sinto vontade de gritar, de sair correndo. Parece que eu não vou ter força e esperança. No outro momento eu estou respirando, estou sorrindo, consigo até fazer uma piadinha sem graça. E é esse misto assim de tristeza e esperança. A tristeza por conta da partida e a esperança porque meu pai morreu com Jesus, né? Então alguns amigos que não sabiam que meu pai era cristão foram no velório. Eles ficaram assustados porque tinha tanta paz, tanta presença de Deus. E é isso. Por que eu decidi pregar hoje? Porque o meu pai, ele amava dizer que eu era um missionário. Ele amava dizer que eu era um homem de Deus. Então, a melhor maneira que eu posso honrar o meu pai é tendo Jesus como centro da minha vida, o Senhor de tudo, e Jesus é a minha melhor escolha, e meu pai, ele afirmava isso. Eu também decidi pregar porque eu, segunda-feira, comecei dando aula de família na Jocum, né? E passei 2 dias falando sobre esse assunto. E aí meu pai foi agravando e eu sabia que ele ia morrer. E ali eu só estava esperando o momento certo. Aí eu chego aqui no culto, tá falando muito de família. Então, geralmente, quando eu vou pregar, eu sempre peço para o Espírito Santo para ele confirmar a mensagem. Então, quando eu recebi o convite, eu entendi que era sobre família que eu tinha que falar. É uma adaptação da aula que eu dei durante a semana. E aí, eu estou aqui. Mas qual que é o ponto aqui? O meu pai ele veio da Umbanda e do Candomblé como uma tradição da família. O meu pai foi um homem que nos criou com muito amor, muito zelo, mas esse zelo era expressado por uma educação muito severa. Então a gente falava assim que nosso pai não nos bateu, a gente dizia que o nosso pai nos espancava, né? E tudo isso na tentativa de talvez nos salvar. Então a gente foi crescendo com muito trauma, com muito ódio, com muita raiva, com muito desprezo pela pessoa do meu pai. A gente não conseguia entender que aquilo era uma tentativa de poder ajudar a gente a escolher um bom caminho. Nós crescemos em um bairro, uma comunidade rodeada pelas drogas, pela criminalidade, prostituição e tantas outras coisas. E meu pai ele estava lutando por nós para que a gente pudesse fazer boas escolhas. Então, quando eu venho para missões, eu tinha um sentimento de orfandade muito grande no meu coração. E aí, quando a gente fala de orfandade, a gente está dizendo qual é o meu lugar de pertencimento, uma identidade quebrada e tantas outras coisas ali que machucavam o meu coração. E a minha jornada foi uma jornada de encontrar Deus como Pai, de vencer essa orfandade, mas também foi uma jornada de ver a restauração da minha família. Então, uma das coisas que eu quero dizer para você é não perca a esperança. Às vezes a gente acha que o milagre está demorando, né? Mas Jesus continua Senhor. Ele continua soberano, Ele continua no trono, Ele não perdeu o controle de todas as coisas e a vontade dEle vai se cumprir. Então, o meu pai, ele tem um encontro com Jesus. Nesse encontro que ele tem com Jesus, o meu pai se converte de maneira fervorosa, abandona os vícios, abandona o álcool e ele passa a ser um missionário do jeito dele. Então, meu pai fazia evangelismo, fazia campanha. E eu lembro que meu pai ele também tinha uma doença, então ele também não conseguia medir as coisas que estavam acontecendo ao redor dele. Mas ele vivia numa campanha de oração por todos nós. Então ele pedia foto, pedia nome e ficava orando. E quando meu irmão ele voltou para Jesus, ele largou o álcool e as coisas erradas que ele fazia,
depois de um ano que isso aconteceu, meu pai falou assim, nossa, eu estou numa campanha de oração pelo Eduardo, para ele sair do álcool, e a Neide não me falou que ele voltou para Jesus. E eu lá orando, menino, né? Todo esse tempo. E aí ontem no velório, meu irmão falava assim, eu voltei para Jesus. E eu estou muito feliz, porque meu pai, ele se alegrava tanto de me ver na presença de Deus. Então, eu fiz uma boa escolha, que é Cristo, e eu honrei meu pai, honrei a memória dele, assim como minhas irmãs e minha mãe. Arrebentados, às vezes se sentindo sem chão, mas eu tenho um Deus que é comigo, né? Eu não falo isso da boca para fora, eu ainda estou dessa forma, acho que vai demorar um bom tempo para eu conseguir encontrar o meu coração no lugar certo, mas Deus é conosco, amém? E a certeza da vida eterna é algo maravilhoso, porque eu vou encontrar meu pai na eternidade. Então, meu pai foi ver Jesus antes de mim. Amém? Bom, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1. Essa manhã nós vamos conversar um pouco sobre algumas famílias em Gênesis. E aí eu gostaria que, enquanto eu falasse, e você prestasse atenção nessas famílias, você também refletisse sobre a sua própria história, sobre a sua própria família. Então, a gente vai olhar para essas famílias e a gente vai perceber de uma maneira mais clara que essas famílias eram famílias quebradas. E aí a gente percebe que essas famílias não estavam distantes das nossas famílias. E que da mesma maneira que Deus encontrou essas famílias e restaurou elas, Ele é poderoso, continua sendo um grande Deus para restaurar a minha e a sua família. Então eu oro para que se em algum momento você se sinta nesse lugar de angústia, porque ainda não viu o milagre, se você se perceber confrontado, Cristo é Senhor, Ele é Deus, Ele é quem restaura a família, amém? Então, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que é um versículo conhecido por todos nós, nós vamos ver a Santa Trindade afirmando algo. E a Santa Trindade, ela vai dizer o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, amém? O 28 ainda diz assim: Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui nós vemos a primeira família, o primeiro núcleo, Adão e Eva, e a Bíblia vai dizer que eles foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Ali nós vamos ver Deus dizendo que o homem seja criado conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vamos ver ali, não uma pessoa, nós vamos ver o nossa, significa que Deus está se referindo a alguém mais, a uma outra pessoa. Alguns vão dizer que talvez Deus estava conversando com os anjos, mas será que Deus dividiria tamanha autoridade, tamanho poder e convidaria os anjos a tal feito? Será que os anjos teriam o poder de criar e ser ilimitado e grandioso como Deus? Ao longo da história da Bíblia, nós vamos vendo que os homens são limitados, mas quem são esses que Deus está dialogando, com quem Ele está conversando? Quando nós chegamos no Novo Testamento, Cristo vai dizer que eu sou, fazendo menções às falas de João, fazendo a menção ao que Moisés dizia lá atrás, eu sou, Deus se revelando. Nós vamos ver que Jesus disse, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. E aí Jesus vai dizer, eu sou o Filho e o Pai me enviou. E Ele vai fazer referência ao Espírito Santo. E aí a gente começa a compreender que esse nossa imagem, nossa semelhança, é Deus falando da Santa Trindade. O homem não foi criado no singular. O homem foi criado como extensão dessa família, que é a família divina. Por que eu estou falando família?
Porque Jesus vai dizer o Pai. Jesus não vai usar nenhum outro nome a se referir à primeira pessoa da Santa Trindade, e primeiro não é porque é maior, mas primeiro porque foi Ele que se revelou. Ele não vai usar nenhum outro nome a não ser Pai. Embora o nome de Deus é uma pergunta que o próprio Moisés fez: quem é você? E toda a narrativa bíblica vai dizendo: eu sou o que sou, eu sou o Criador dos céus, eu sou Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsekenu, e todos os outros nomes que a gente vai usando, justiça nossa, Pai de órfãos e de viúvas. Mas Jesus vai dizer: Pai, em João 17, eu revelei a eles o seu nome. E ele diz: o nome dele é Pai. Mas ele também diz que o nome dele é Jesus, e ao olhar para Jesus nós vemos a família, e a gente entende que não há como dissolver, não há como separar o Pai do Filho. Eles são um só, eles são integrados, e ao mesmo tempo que são um só, existe uma liberdade em que o Filho continua sendo Filho, e que o Pai continua sendo Pai, e que o Espírito Santo continua sendo Espírito Santo. Então, quando Deus diz o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, o homem precisava expressar esse ser família, esse ser comunhão, esse ser integrado, esse ser eu pertenço, esse eu tenho uma continuidade além de mim. E é interessante perceber que Deus vai criar todas as coisas. Deus vai criar os peixes, Deus vai criar as aves, Deus vai criar as plantas, e Deus vai dizer: bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas quando Deus avalia o homem e olha para o homem, Deus diz o seguinte: oxe, isso aqui não tá bom não. Não foi com essas palavras, mas Deus diz o seguinte: não é bom que o homem viva. E aí é interessante porque a gente vai dizer que o Adão estava lá carente. Ele olhou para o macaco e disse: nossa, o macaco tem uma macaquinha, cadê a minha macaca, Jesus? Né? Talvez ele vai dizer isso: cadê a minha leoa, a minha tigresa, a minha pantera? Mas como é que o Adão poderia ter saudade de algo que ele nunca viveu? Como é que ele poderia ter falta de algo que ele não sabia? Quem vai dizer que o Adão era incompleto é o próprio Deus. E aí Deus vai dizer que, a Bíblia vai contar que Deus vai cerrar as costelas do homem e vai criar a Eva. Porque Deus está dizendo o seguinte: para o Adão ser extensão de quem eu sou, para o Adão ser extensão de nossa família, ele tem que nos projetar. A família precisa ser portadora da imagem de Deus. E aí o Adão sozinho não é família. O Adão sozinho não é a imagem de Deus. Igreja, quando a igreja está dividida e quebrada, ela não pode portar a imagem de Deus. Quando eu estou sozinho lá na minha casa, eu não sou igreja. A mesma palavra igreja é o plural do corpo. Muitas vezes você vai dizer: eu sou igreja, mas quando a Bíblia no original se refere à igreja, a Bíblia está falando do corpo. Nós somos igreja, nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos esse lugar em que o Espírito Santo habita. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Então agora, quando Deus cria Eva, agora a gente vai ver um núcleo, uma família, não mais a solidão, não mais o isolamento, mas sim o companheirismo, a divisão, a comunhão, a aliança um com o outro para sempre. E aí a gente vê ali o Adão e a Eva dessa forma. O Adão vai dizer: ela é osso dos meus ossos. O Adão está dizendo o seguinte: eu não estou vendo uma outra pessoa, eu não estou vendo alguém, eu estou vendo a minha continuidade, eu estou vendo a extensão de mim, eu estou me vendo nela. Em outras palavras, o Adão está dizendo que ele não via uma outra pessoa. Inclusive, a Eva só vai ser chamada de Eva depois da queda. Até aquele momento, ela era mulher, ela era a extensão do Adão. O Adão via ela como continuidade de si, porque o Deus Trino é um só. Jesus se via no Pai, o Pai no Filho, o Espírito Santo no Pai, e assim sucessivamente. Aquilo que o Adão via na Eva era uma expressão, ainda que pequena, mas uma expressão do que a Santa Trindade é. E aí vai acontecer a queda vai acontecer. E a queda, quando ela acontece no capítulo 3, é a serpente dizendo o seguinte: o que foi que Deus falou para você?
E a pergunta é, Deus falou com a Eva ou com Adão? Quando falou, não coma do fruto, não toque. Foi com quem que Deus falou? Os homens, por favor, respondam com quem? Obrigado, irmão. Então, foi com Adão que Deus falou. Mas você vai ver que irmãs, quem é que responde à serpente? A Eva. E aí, nesse jogo de palavras, a serpente consegue seduzir e a serpente consegue chegar num lugar que ela queria, que era, em outras palavras, eu estou aqui parafraseando, em outras palavras, ela começa a dizer, consegui chegar no lugar que eu queria, que era dizer que Deus está te enganando. Porque ele sabe que no momento em que você comer, você vai ser como ele. E aí é que o problema começa. Adão e Eva decidem que Deus já não é mais o centro. Adão e Eva decidem que Deus já não é mais o cabeça daquela casa, daquela família, e na ânsia de querer ser Deus, na ânsia de querer ser igual a Deus, porque ninguém podia ser maior do que Deus, eles abandonam o propósito da existência deles. Quem criou o homem foi Deus. E Deus criou o homem como extensão da sua família. A gente tem várias crises sobre aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero conquistar, o lugar que eu vou ter no mundo, com quem eu vou casar, mas tudo isso é superficial. Porque o maior propósito pelo qual eu e vocês existimos é pelo propósito pelo qual nós fomos criados. E aí a gente começa a pensar sobre salvação, nós temos medo do pecado, a gente precisa andar em santidade, mas a salvação é só uma parte da história. Porque Deus não te salvou ou está te salvando para que você simplesmente seja alguém que vai ficar de lado numa prateleira e ali você tem uma etiqueta, o salvo. Não! Deus te criou com um propósito simples, que é relacionamento. Deus anseia pelo dia em que você vai ver Ele face a face, porque o Paulo diz que é como um espelho embaçado, mas um dia nós o veremos, nós compreenderemos o amor de maneira plena, nós estaremos em Deus, nós seremos um com Ele, nós teremos comunhão com Ele, da mesma forma que o meu coração aquece, a saber que o meu Pai desfruta de uma comunhão profunda com Jesus, que nós ainda iremos desfrutar. Nós precisamos como igreja, aprender a amar a Deus e ansiar pelo encontro. Nós precisamos dizer, Jesus, eu quero viver um relacionamento com o Senhor que expressa esse propósito. É por isso que nós oramos, é por isso que nós jejuamos, é por isso que nós consagramos, é por isso que a gente luta contra o pecado, porque a gente quer viver em plena comunhão. É por isso que a gente diz, vem queimar, eu sou a brasa, a minha geração está queimando. Isso é relacionamento com Deus, o propósito da nossa criação. Mas preste bastante atenção. Todos os dias, eu e você estamos sendo seduzidos. Todos os dias, todas as nossas famílias estão sendo seduzidas a abandonar o relacionamento com Deus. O dilema de Adão, o dilema de Eva não é só deles, é o nosso dilema. Nós estamos tentando alcançar um lugar, que é o lugar que a serpente está dizendo que não é o lugar de Deus, e a gente precisa tomar cuidado. Porque o homem, ele é criado como extensão da família de Deus. Adão e Eva são extensão da família de Deus. Logo, todas as famílias da face da terra foram criadas com o propósito de ser extensão da família de Deus. Um lugar onde a glória de Deus se manifesta. Cada casa, cada núcleo, um pedacinho da glória de Deus. E se você lê as Escrituras, você vai ver que o coração de Deus fica arrebentado com o órfão, com a viúva, com o peregrino. Deus diz, ama, protege, põe dentro da sua casa. E não importa se o órfão, o peregrino era seu inimigo, Deus está dizendo, vai lá, ama ele, cuida dele, dá comida para ele, põe ele em família. Porque isolamento, abandono, é fruto do pecado. E você precisa lembrar disso. Nunca foi a vontade de Deus que houvesse estupros, abuso, que os pais deixassem seus filhos, que os filhos brigassem com os pais. Nunca foi a intenção de Deus. Porque Deus é o Pai que foi ferido por mim e por você, e que anseia pela restauração. Aí a primeira coisa que a gente precisa refletir aqui é: você vê a sua casa, a sua família como extensão da glória de Deus?
você vê a sua casa como esse lugar que manifesta a glória de Deus para o mundo. Pai, cadê você que não está entendendo o seu sacerdócio? Mãe, aonde está você que não está orando ou lutando pelos seus filhos? Filhos, aonde estão vocês que não entendem o que é honra e submissão? Porque não é sobre você, mas é o propósito pelo qual você foi criado, e você foi criado para glorificar a Deus, para se relacionar com Deus, para que Ele seja visto em você e na sua família. E aí a gente tem vários anseios que não é o Senhor, a gente precisa confessar isso. Nós temos vários anseios no nosso coração que não é o Senhor. E aí que está o perigo, porque se a gente deixar de olhar para Deus, deixar de ter Ele como cabeça, nós vamos viver as consequências do pecado. E aí eu quero falar outra coisa aqui. A família é uma extensão da morada de Deus, da presença de Deus, e você diz amém? Mas a família também é um lugar aonde ela está quebrada. E a sua família não está quebrada porque o seu pai fez isso, porque sua mãe fez isso. Não! Todas as famílias que nascem após a queda são quebradas. Todas as famílias são quebradas. Não é porque a família do pastor é melhor, porque a família do presbítero é melhor. Não! Todas as famílias são quebradas. A diferença é qual é o lugar que eu dou para que Deus possa restaurar a família. Eu me assustei quando Raíssa chega em casa, depois de um estudo sobre o papel dos pais em criar os filhos. Ela disse: Kleber, eu estou assustada. Eu falei: o que foi? Porque a moça estava dizendo que todos os filhos nascem nas trevas. Eu falei: o quê? Filhos nascem nas trevas? Como assim? Todos os filhos. Não importa se é filho de pastor, de missionário, quem seja, enquanto o filho não aceita Jesus, enquanto o filho não tem um encontro com Jesus, ele está nas trevas, e se ele morrer assim, ele não vai desfrutar do propósito que é a eternidade. E aí, isso faz total sentido. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida, é Ele quem abre a porta para o relacionamento com Deus. E aí eu entendi isso, que nós estamos em plena restauração, e a restauração da família vai ser completa quando a gente chegar na eternidade. Até lá, todos os dias, nós estamos dizendo: Jesus, vem restaurar aquilo que ainda está quebrado. Vem restaurar esse desejo no meu coração, como pai que muitas vezes não protege a minha esposa. Vem restaurar no meu coração esse lugar, Jesus, que muitas vezes se sente fracassado e não consegue lutar. Vem, Jesus, restaurar a minha casa, até que nós possamos chegar na estatura perfeita. Você entende o que eu estou te falando? E aí você precisa entender que tem essa luta constante, porque ao mesmo tempo que a sua casa, a sua família, ela espelha a glória de Deus, você precisa entender que você ainda está em restauração, você ainda está sendo restaurado, e você precisa permanecer nesse lugar de constante vigilância, amém? E aí nós temos a primeira família, nós temos a queda, nós vemos Adão e Eva nesse lugar, e a primeira coisa que eu e você precisamos saber é: se você tem feridas no seu coração, se você tem mágoas de coisas que aconteceram no passado, você precisa saber de uma coisa: sua mãe, o seu pai, talvez eles te feriram, mas você tem a oportunidade dessa manhã de mudar a história, de encerrar um ciclo, e a única maneira de encerrar o ciclo é tendo Jesus como Senhor. E aí eu quero dizer para você e para mim, que somos cristãos de igreja, já há alguns anos, que nós conseguimos ser hipócritas, que nós conseguimos ser falsos, que nós conseguimos apresentar uma maturidade cristã, mas que quando o Espírito Santo sonda o nosso coração, Ele sabe quais são as áreas que nós precisamos entregar, que nós precisamos renunciar, que nós precisamos corrigir. E aí a gente começa a perceber que talvez naquela área Jesus ainda não é o Senhor, e nós temos o risco de trair Jesus, de ferir os filhos, de ferir os pais, de ferir a esposa e de ferir os amigos. E aí, quando a história de Deus continua, a igreja, nós vamos ver no capítulo 4 dois irmãos, e esses dois irmãos são Caim e Abel. E aí eu vou contar aqui rapidamente para você a história é que Caim e Abel são convidados a trazer uma oferta para Deus, enquanto o Caim, ele decide dar a sobra,
É como se depois de passado muito tempo ele se lembrou, nossa, eu tenho que trazer uma oferta para Deus, e aquilo que ele vai trazer é algo muito pequeno e simples, comparado a quem Deus é. Já o Abel, ele fala, nossa, agora chegou a hora de tirar o proveito daquilo que eu fiz. E lógico, o primeiro é para Deus, Ele é o dono do meu coração, tudo é para Ele, e eu quero dar o meu melhor para Deus. E Ele diz, o primeiro é para você. É como se Ele estivesse dizendo, você é o meu amor, você é minha alegria, é de você que vem a minha força e tudo que eu tenho para viver e existir. E Deus diz, eu te amo, Abel, e eu te abençoo. E Deus vai dizer para Caim, eu te amo, mas eu não te abençoo, porque a oferta era a expressão do coração deles diante de Deus. E o Caim fica irritado, e ele tem inveja do irmão, ele diz, você está atrapalhando com que Deus me abençoe. E Deus diz assim, Caim, para com isso, você sabe que se você fizer bem, se você fizer direito, eu vou te abençoar. Não é isso que a palavra diz? Mas aí Deus diz o seguinte, o pecado está à sua porta, aí cuidado. E ele não ouve, ele chama o irmão, leva o irmão para o campo, mata o irmão. E aí quando ele mata o irmão dele, Deus pergunta para ele, o que foi que você fez? Ele, mal criado, ele vai dizer o seguinte, e daí? Agora eu tenho responsabilidade de cuidar do meu irmão. E Deus diz para ele, eu sei o que você fez. É interessante porque a história de Deus, que é a narrativa bíblica, ela está no seu início. A queda acontece, mas eu fico perguntando o que foi que Adão fez. O que foi que Eva fez ao Caim e ao Abel para que isso tudo acontecesse? E a Bíblia não conta, e é interessante porque a Bíblia não esconde os erros dos pais. A Bíblia não esconde os erros dos pais, nós vamos ver daqui a pouco o erro de outros pais e mães. Deus não esconde isso. E a pergunta é, o que foi que aconteceu? Eu não enxerguei o que foi que aconteceu, que fez com que Caim fizesse isso, a não ser o seguinte, todos os que nascem quebrados e precisam de restauração. O que eu quero dizer com isso? Se Deus não for o centro da sua casa vai ser um lugar de homicídio. Se Deus não for o centro do seu relacionamento, você pode amanhã acordar e decidir bater na sua esposa. Se a sua casa não for um lugar onde Deus é o centro, o seu coração que é enganoso, que é pecaminoso, vai fazer todas aquelas criminalidades que você vê passando no Cidade Alerta. E você fica perguntando o que foi que aconteceu. A resposta é simples. Quando Deus não é o centro da família, nós somos capazes de fazer as piores coisas da face da terra. Você está entendendo o que eu estou te falando? Aqui eu tenho pais, mães, filhos, histórias lindas. Mas quantas vezes você se assustou com pessoas que tinham histórias lindas e quando você descobriu o que estava acontecendo, você diz, Jesus, eu não acredito. E isso é porque Deus não é o centro. Deus precisa ser o centro da nossa vida. E as nossas obras confessam se Deus é o centro ou não da minha casa. Eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso olhar para a minha cozinha, eu preciso olhar para o meu carro, eu preciso olhar para a minha empresa. E quando eu olhar para tudo isso, para o meu trabalho, para os meus estudos, será que eu vejo Deus sendo o centro disso? Ou é simplesmente a expressão do meu coração, dos meus desejos? E quando eu sou confrontado por Deus, parece que Deus está me atrapalhando. O Caim foi capaz de dizer que o irmão estava atrapalhando ele, quando o irmão não estava fazendo nada. E aí a gente chega num momento muito importante, até quando você vai ficar dizendo que o seu pai é um problema, que a sua mãe é um problema? Eu não consigo conviver com a minha mãe, não consigo conviver com meu pai. Até quando? A minha irmã é uma pessoa difícil. O problema é você, porque nós somos chamados para ser parecidos com Jesus, e Jesus no seu lugar não faria isso. Jesus no meu e no seu lugar, Ele não desprezaria. Jesus no meu e no seu lugar, Ele não abriria mão do relacionamento, pelo contrário, Ele ia lutar até a cruz, a preço de sangue, para que a restauração acontecesse. Qual foi o evangelho que você entendeu que você não consegue viver isso? É sempre o outro que é culpado, é fulano que é isso, é o pastor que não fez, é ciclano que não fez, é a irmã que não fez. Para! Você é quebrada,
se olha no espelho e veja que você é sim portador da imagem de Deus, mas você também tem restauração, e o único que pode resolver a sua história é Jesus. É Jesus. E se Ele não for o centro da sua história, você vai matar, e talvez você não faça como Caim, vamos ao campo e eu vou tirar a sua vida, mas você vai tirando as pessoas da sua vida, e cada lugar que você passa, as pessoas vão ficando para trás, e você concebe a sua vida num lugar chamado vazio, mas um vazio que você escolheu. A história conta que o Caim é convidado a sair de casa. E aí quando a gente pensa em família, eu estou lidando com luto, eu fico pensando como é que foi para aquele jovem sair de casa com essa história tão triste no coração. Imagina o coração desse rapaz. Ele tinha vergonha, ele tinha sangue nas suas mãos do pecado que ele fez. Ele deixou a família por conta dos seus pecados. Até quando essa vai ser sua história? A Bíblia fala aqui, aquele que está de pé, cuidado para que não... Aí eu quero falar para você, a sua família está de pé, cuide para que ela não caia. A sua família está de pé, você se alegra da sua casa, dos seus filhos, cuide para que ela não caia. Eu tenho 5 filhos adotivos, alguns estão caminhando com o Senhor, outros não. Alguns se afastam de mim, outros se aproximam. E eu vou te dizer o seguinte, como dói ver um filho quebrado. Como dói ver um filho fazendo más escolhas, como dói no coração. E aí a história de Deus continua, no Gênesis 12, Deus vai dizer o seguinte: Abraão, sai da sua terra, e vai para um lugar que e através de ti eu farei o quê? Bendita todas as famílias da terra. E aí a gente vai vendo a restauração vindo para todas as famílias, mas a restauração sai da onde? De que lugar sai a restauração? De uma família. É o Abraão, a Sara, esse casal, é desse lugar aonde o pecado entrou na família. É desse lugar, a família, que a restauração vem, porque a família trinitária, a família divina tem um plano, tem um propósito para restaurar. Você precisa compreender a sua casa como um lugar da presença de Deus. Que bom que a gente pudesse viver esse sonho de que cada casa tivesse uma célula, cada casa tivesse um grupo familiar, cada casa tivesse um grupo de estudo, cada casa fosse um lugar aonde o vizinho quebrado pudesse bater na porta e dizer: me ajuda, eu preciso de Jesus. Que a sua casa pudesse ser um lugar onde os irmãos pudessem dizer: ei, ora comigo. E a sua casa fosse esse lugar aonde o Evangelho se manifesta. Que isso seja uma realidade na minha casa, na sua casa também. Mas o Abraão, ele sai da casa dele, da parentela dele, e ele vai com a Sara, e a Bíblia conta que ele tinha mais de 80 anos. Alguns vão dizer que o Abraão vai atrás de Deus, porque não é que ele conhecia Deus, ele não conhecia Deus, ele não fazia ideia quem era o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso vai se revelar a ele, mas ele vai atrás de Deus porque ele tinha um sonho, ele queria ser pai. E ele tinha muita vergonha de não poder ser pai. Para aquela época, a dificuldade de gerar era maior, a dor era maior, a vergonha que eles tinham era maior do que as situações que a gente passa hoje. E aí, quando se passam 10 anos que ele começou a andar com Deus, ele vai até Deus e fala assim: Deus, você falou que ia me dar um filho e não aconteceu. Passaram 10 anos e não aconteceu. E aí Deus vai convidar ele, vai fazer uma aliança. Mas o que eu quero que você perceba é a insatisfação no coração do Abraão, porque o sonho não tinha acontecido, porque aquilo que ele queria não tinha acontecido. E aí chega um momento que a Sara olha para ele e fala assim: eu percebo que você está triste, e provavelmente já tinha se passado mais 15 anos, mais 5 anos, talvez já tinha ali uns 15 anos, desde o momento que ele sai da sua casa com 80, e ele está esperando a promessa acontecer. E aí a Sara fala assim: olha, então você vai ter um filho com a minha serva. E aí esse vai ser o filho. Aí acontece que a serva está grávida. E ela começa a dizer, talvez com suas atitudes: eu estou tendo o que você não tem. Eu tenho um filho do seu marido. E a Sara começa a ficar triste, chateada e amargurada. A tal ponto que a Sara vai dizer para
Agar vai embora, grávida, para morrer, sabe aonde? No deserto. Lá no deserto, o anjo do Senhor vem até ela e diz: olha, você vai voltar para casa, eu sou contigo, e esse menino vai se chamar Israel. Pela primeira vez, um personagem na história de Deus recebe um nome dado por Deus. Poucas vezes aconteceu. Deus está dizendo para ela: eu vejo você. E aquela mulher vai dizer: El Roy, o Senhor me vê. O Senhor me vê. Mas qual que é o ponto aqui nessa história? A gente tem um homem com 80 anos que está dentro de um lar, de uma família. E quando eu estou falando lar, família, não estou falando de casa, não estou falando de estrutura. Casa, lar, família é o lugar onde você está amando e sendo amado, e onde Deus é o centro. E aí esse homem, ele está nesse lugar, e ele tem um sonho. E a esposa olha para ele e vê que ele não se realiza. Mas antes de dar continuidade, eu quero te contar outra coisa. Esse mesmo homem havia passado por 2 lugares, e os homens acharam a esposa dele linda. Ele, com medo, ele diz o seguinte: ela é minha irmã, embora ela fosse minha irmã dele, alguns vão contar. Mas o ponto não é esse. Em vez de proteger, em vez de amar, em vez de cuidar, ele põe ela no fogo. Ele deixa de amar e de cuidar. E aí eu e você, homem, nós lutamos contra o egoísmo. Nós não conseguimos estar em família satisfeito. Nós não conseguimos entender de maneira plena qual é o nosso lugar. É por isso que Jesus vai dizer que o marido precisa amar a esposa. Por isso que Paulo vai dizer isso, que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. E esse é o padrão de hombridade. Amar a esposa, amar os filhos como Cristo amou a igreja. Porque se a gente não cuidar do nosso coração, nós não vamos viver o sacerdócio. Se nós não cuidarmos do nosso coração, nós vamos deixar a nossa família desprotegida. Mas o ponto que eu quero destacar é que o Abraão, talvez você ainda não tinha percebido isso, ele tinha uma insatisfação no coração, porque ele estava esperando Deus realizar uma promessa. E essa insatisfação, que talvez foi se tornando uma amargura, foi contaminando o relacionamento dele. E talvez aquela esposa estava dizendo: eu não sou suficiente para você, eu não alegro você, você não é feliz ao meu lado. E ela diz: vai conceber um filho com a outra. Você sabe o quão difícil é viver ao lado de pessoas insatisfeitas, pessoas amargas, que nada consegue trazer alegria ao coração dela. Você vai deixando as pessoas ao seu lado doente. As pessoas ao seu lado começam a perder o sabor da vida. Já pensou, você está com alguém que você jurou amor a vida inteira, e essa pessoa com tristeza dizer: eu achava que um dia eu seria o amor da sua vida, mas eu não sou. Sentimento de fracasso, de humilhação. E aí ele vai conceber com a escrava. Mas agora não é só ele que está amargurado, não é só ele que está insatisfeito, é ela também. Porque ela achou: agora o problema vai se resolver. Talvez o meu marido volte a fazer o quê? Olhar para mim, me amar. E ela vê aquela mulher desfilando na casa, e ela está simplesmente dizendo: meu amor não vai me amar. Ele não vai olhar para mim, eu preciso tirar o problema da casa. E ela tira o problema da casa, aquela mulher grávida. Mas o problema não era esse. Até esse ponto da história, Abraão e Sara andavam com Deus, mas Deus não era o centro da vida deles. Já havia se passado mais de 15 anos. Até esse ponto da história, eles estavam caminhando com Deus, mas Deus não era o centro do coração deles. Deus não podia ser resposta para a dor. Deus não podia ser resposta para a insatisfação. E quem aqui não tem sonho? Quem aqui não tem um plano, um objetivo? E aí a gente realiza os sonhos, a gente vai atrás de outros. E toda vez que a promessa não chega, que o sonho não se realiza, Deus, você me abandonou. Quando na realidade a gente canta: você é o centro do meu coração, você é tudo para mim. E você não percebe que você está adoecendo.
Sua esposa está adoecendo, seus filhos estão adoecendo, porque a fonte da vida, a fonte da alegria que é Deus, não está jorrando água viva na sua casa, porque você está bebendo de outras fontes. Você entende o que eu estou falando? Eu tenho promessas que Deus ainda não realizou. E eu preciso constantemente falar para Deus: restaura o meu coração. Qual que é a sua insatisfação? Qual que é o seu problema? Quantas vezes eu virei para os meus filhos e falei: qual que é o seu problema? O que está acontecendo? Eu lembro no dia de muita dor, de muita tristeza, eu virei para um deles e falei: qual que é o seu problema? Não é que você queria ter um pai e uma mãe? Não era o seu sonho? E você tem. E eu descobri que eu não sou suficiente. E você sabe qual que é o problema? O problema não sou eu. Porque tudo que você queria, você tem. É porque a vida é assim, né? A gente vive insatisfeito. E a gente não tem um Deus para ser o centro do nosso coração. E essa história só vai se repetindo. O seu problema vai acabar quando o Cristo for o centro. E a minha esperança é que você abra lugar para Ele. E aí a gente conhece a história, o Isaac vai chegar, e aí Deus vai dizer: me dá o Isaac. Ele vai dizer: tá bom, vou te dar o Isaac. Mas na realidade ali é o momento em que ele amadureceu. Ele podia dizer: você é tudo para mim. Será que a gente chegou nesse lugar como família? E aí quando a gente fala de satisfação e a gente pensa em filhos, quantos filhos começam a olhar para os seus próprios desejos, os seus amores, as suas aventuras, os seus planos, e eles começam a dizer para os pais que os pais não têm mais esse lugar na vida deles. Eles começam a abortar relacionamentos, abandonar os pais, porque eles querem viver a própria vida. E olha, honra para Deus é algo muito importante, porque honra o teu pai, a tua mãe, os seus dias na face da terra prolongarão. Ainda que a serpente, o diabo continue mentindo para essa geração, a palavra de Deus ela permanece. E ai de mim, ai de você que vive para desonrar, ai de mim, ai de você que vive para abandonar relacionamentos. Deus não é assim. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Aproveite cada oportunidade que você tem para honrar a Deus, para que Ele seja o centro da sua família. Aproveite cada oportunidade para honrar a sua mãe e o seu pai. Eu entendi essas últimas semanas que meu pai estava partindo, mas se você perguntasse para mim, antes de eu entender isso, que eu estava esperando a morte, lógico que não. Quantas vezes eu preguei no púlpito e eu trouxe uma mensagem, e no outro dia o pastor falou assim: a mensagem me preparou porque alguém partiu, a gente não sabe o que está para acontecer. Quantas oportunidades que a igreja te oferece: vem aprender a ser um homem de Deus, vem aprender a ser uma mulher de Deus, e você não precisa disso. Famílias quebradas e portadoras da imagem de Deus nessa tensão, como que você não precisa? Olha, se aqui tem um curso para te ensinar o que é aliança, viva isso. Vai aprender o que é aliança aos olhos de Deus, porque nós homens temos problema nos olhos, nós não sabemos olhar sem desejar. E se Jesus não nos ajudar, a queda está na nossa porta. É Jesus que vai nos ensinar a ter domínio próprio. Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos vencer as insatisfações, para que a sua família cumpra o propósito, e o propósito é: a minha casa é um lugar de Deus. Alguns de vocês estão com a sua história amarrada no passado, porque vocês não viveram a restauração. E rapidamente a última história é a do José. O José foi traído, abandonado pelos irmãos, e quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele não fez. Quando o pai dele morre, os irmãos dizem o seguinte: é agora que o irmão vai se vingar. E o José diz o seguinte: tudo o que aconteceu foi para a glória de Deus. Você consegue dizer que as mágoas, as tristezas foram para a glória de Deus, e que Deus restaurou sua vida? Se você não consegue, você está amarrado ao passado. O seu futuro está prejudicado, e você precisa de um encontro com Deus, restaurando o seu passado.
Talvez essa semana você precise agendar um tempo com o pastor, com os pastores da igreja, as pastoras, e dizer: meu passado está amarrado, eu preciso de cura no meu coração. Meu pai partiu sem mágoa no coração, que todos nós restauramos relacionamento com ele. Porque filhos feridos ferem. Filhos feridos ferem. E a gente pode dizer: papai, vai com Deus e vai feliz, viu? Porque a gente te honrou. Erramos muito, mas restauramos. E a gente tem um futuro lindo. Lindo, lindo, lindo. Porque Deus tem sido o centro da nossa vida. Continuamos em restauração. Então, de maneira prática, como é que você tem que orar agora? Jesus, seja o centro da minha vida. Seja o centro da minha casa. Me ensina a ser homem. Me ensina a ser mulher. Talvez você percebeu uma insatisfação constante. Talvez a esposa, o esposo tentou ter diálogos com você para te apontar algumas coisas e você se fez de surdo, não quis ouvir. E talvez é Deus falando com você nessa manhã: abra os seus ouvidos, sai desse lugar em nome de Jesus, sai desse lugar. Eu já tive nesse lugar onde eu não queria ouvir, que o meu coração estava contaminado pela mágoa e pelas insatisfações. Talvez você ainda não entendeu o que é honra e vive nessa justificativa. Quando o outro não é o outro, é você diante de Deus. E você talvez precise dizer: Jesus, restaura a minha história. Me ensina a perdoar. Amém? Vamos ficar de pé.